tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão. Então essa foi a fala miserável do Monark, a qual justamente ele foi cancelado, né? Essa baboseira de que o partido nazista poderia ter de forma legal no Brasil. E é isso que está circulando na internet. Porém, o contexto para chegar até essa fala hedionda, idiota, que no meu ponto de vista ele se expressou totalmente errado, vem um pouco antes. Se você não vê o contexto e só vê essa fala, você pode julgar aí o monarca erroneamente como um nazista, um antissemita e tudo mais. Mas na verdade não é. Na minha opinião, ele errou ao tentar justificar que deveria ter um partido nazista utilizando a ideia de liberdade de expressão, de ser libertário. Mas da onde que veio toda essa ideia até esse ponto é o que a gente vai ver nesse vídeo e ver como que o monarca poderia ter exposto a ideia dele sem parecer que ele está aí enaltecendo o partido nazista, porque sim, tem um porquê ele ter falado isso e tem um contexto por trás disso, e eu acho que ele escolheu muito mal as palavras. Dá pra entender o que ele quis dizer quando a gente vê o contexto, e a gente vai ver isso agora. Então se você tá chegando agora nesse canal e quer ver tudo isso na íntegra, se inscreva aqui ou aqui, deixa seu joinha para impulsionar esse vídeo por mais pessoas possível e compartilhe, né? Compartilhe a informação do que está acontecendo, o que houve com o monarca e, claro, do contexto dele, para que a gente possa entender melhor tudo isso. Então vamos ver o contexto inteiro até esse momento dessa fala ridícula do monarca, para a gente entender o que ele quis dizer com isso, se ele é antissemita mesmo, mas eu já te adianto que não, que o contexto faz muito mais sentido do que você pensa, só que ele usou uma abordagem errada para tentar expor o pensamento dele. Vamos dar uma olhada. Para o Kim, regimes marxistas no século XX foram os responsáveis pelos maiores crimes de genocídios e crimes contra a humanidade de toda a história. Qual é a dificuldade dos liberais democratas em expor a essência de hipocrisia, terror e manipulação da esquerda? Então começou com essa pergunta, né? Falando sobre os ideais, né? Os regimes marxistas, stalinistas, né? Que vem lá o comunismo, né? Que tá aí, que causa e já causou milhões e milhões de mortes por onde ele foi implementado, certo? E aí a pergunta é por que é tão endossado essa ideologia tão genocida e tão destruidora da humanidade pela esquerda? Foi a pergunta dele. Por que isso acontece, Kim? Foi isso que o cara perguntou. E aí, daí começa a discussão que chega até a fatídica comentário ridículo lá do monarca. A grande dificuldade é o seguinte, vamos falar sobre debate público. A esquerda eu acho que teve muito mais sucesso em se colocar como monopolista das virtudes do que a direita. Eu acho que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, em colocar como o discurso raso do Lula. Qual que é o discurso do Lula no Pode Pá? Pobre vai comer picanha. O mais quem é de direita defende interesses do mais rico, quem é de esquerda defende interesses do mais pobre. Como se a gente fosse simples, separar uma dicotomia tão rasa e superficial assim. Como se você não tivesse gente bem intencionada na direita e na esquerda que quisesse os mesmos fins, só que por meios diferentes, né? Então eu acho que a grande diferença é essa, que a esquerda teve muito mais sucesso em se colocar como virtuosa, em se colocar como defensora dos mais pobres, em se colocar como defensora das minorias, do que a direita. E aí a direita acabou ficando com essa pecha de defensora de rico e etc e tal. Eu ouvi tudo isso, mas... Como ícone da direita, a gente teve Bolsonaro e fudeu, né? Tá, gente, concordo eu preciso plenamente, falar mas duas mesmo antes coisas do Bolsonaro... urgentemente, Kim, rapidão. Diga. Te ouvi com todo o respeito e espera, mesmo sabendo o que vinha. O que diferencia direita e esquerda, classicamente, é que a esquerda está preocupada com reduzir a desigualdade e talvez a direita esteja mais preocupada com liberdades e definições disso. Tem um debate honesto aí. Igualdade e liberdade são dois conceitos. Até aí a discussão está em alto nível, né? Tá bem interessante escutar isso, porque são argumentos muito bons, tanto do Kim como da Tabata. E uma das principais coisas do meu mandato é o compromisso com combater a desigualdade. Talvez seja aí que a gente se diferencie. Agora, esse comentário foi extremamente esdrúxulo. O stalinismo tá para a esquerda, como o nazismo tá para a direita. Só reforçando aqui que nazismo e comunismo não são antagônicos, tá? Um não é o contrário do outro, um não é o oposto do outro, tá? Vamos seguir, daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Na hora que ele iguala stalinismo à visão de esquerda, quem vira para quem votou no Bolsonaro e chama de fascista. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Autoritarismo é uma merda, seja de esquerda ou de direita. Então, assim, é um desserviço que ele fez. E acho que a gente tem que ter honestidade. Se alguém falasse assim, Tabata, diante do que Hitler fez, como é que elegeram a direita no Brasil? Aí começou a vir o papo de nazismo e Hitler, né? Que deve ter bagunçado a cabeça do monarca quando ele for falar a frase que ele falou. Vamos seguir. Meu amigo, não sou de direita.
Mas é desonesto o seu argumento. Só pra gente colocar todo mundo na mesma página. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Tipo, nazismo é de errado, é de demônio. Autoritarismo é errado. Eu entendo a pergunta dele pelo seguinte, você tem muito mais pessoas, por exemplo, recentemente deu entrevista agora pra Globo News um stalinista, o professor Jones Manuel. Você tem muito mais gente que defende abertamente o comunismo, o Partido Comunista e etc., do que você tem extrema-direita defendendo o nazismo ou defendendo o fascismo. Né? Eu acho que nesse sentido vem a pergunta dele. Socialmente, muito mais aceito a extrema-esquerda autoritária do que a extrema-direita autoritária. Aí começou um ponto muito importante. Tá? Ele está dizendo que a população tem, né, as pessoas, né, comentam muito mais abertamente sobre o comunismo, que é um regime totalitário, que é um regime genocida, que é um regime totalmente militarizado e que força o Estado sobre o indivíduo, do que falam do nazismo, que tem as mesmas características, o que muda alguns pontos, algumas ideologias. Mas, em suma, o nazismo e o comunismo são muito parecidos, principalmente na sua forma de implementação. E o que Kim disse faz todo sentido. Hoje em dia é muito fácil você ver um comunista, né? É muito fácil a pessoa falar, não, eu sou comunista. As pessoas saem na rua com camiseta do Che Guevara, um dos maiores genocidas da história da América Latina, né? Do mundo, se pá. Tem gente que endossa o comunismo de Mao Tse Tung. Tem gente que fala que a China é um país que deu certo, mas vai lá ver o crédito social, por falar nisso, eu fiz um vídeo sobre isso, né, o crédito social da China, que implementa, que força os ideais comunistas, ou senão você é simplesmente exilado. E é isso. Então o problema aqui é que o comunismo é visto como se fosse alguma coisa boa, mas na verdade não. É tão ruim quanto o nazismo, e tem os mesmos ideais, muda um pouquinho uma coisa ou outra, mas tem as mesmas formas de implementação, que é, na sua maioria, o terror e o genocídio da população onde vai ser implementado, principalmente das pessoas contrárias a esses ideais. Só que hoje em dia, falar que é comunista, tá tudo bem, e também é permitido por lei, tá? Ser nazista ou incitar o nazismo é punido por lei de até 5 anos, se eu não me engano. Mas comunismo não, e os dois são farinha do mesmo saco. Então, os dois são regimes extremamente mortais à humanidade. Mas no Brasil, principalmente, isso não é visto desse jeito. Vamos continuar. Discordo plenamente. Ninguém fala de Mao Tse Tung como se fosse um cara foda. Pode fala. Os esquerdistas não? Fala sim, fala e eu vou provar agora. A página Quebrando o Tabu, bem recentemente, postou o seguinte Twitter. A partir de 1949, Mao Tse Tung, o famoso fundador e líder da República Popular da China, implantou o regime comunista. Retweetaram. Responderam, né? A era Mao Tse Tung foi cheia de altos e baixos, e aí começa um endosso ao ideal comunista. Os pontos positivos: moradia para todos, desemprego zero, educação e saúde bem melhores que o passado, estabilidade política. E aí vem a parte ruim que a própria Quebrando Tabu publicou, mas também uma tragédia absurda de 50 a 80 milhões de mortos de fome ou perseguição política, tá? E eu vou colocar aqui até um ponto, não é só de fome não que morreram não, muitos foram fuzilados mesmo, tá? Deve estar incluso ali em perseguição política. Então, como que o Partido Comunista, como que o ideal comunista pode ser algo bom, né? Ah, mas olha as coisas boas, moradia para todos, emprego. Tá bom, vamos pegar esses pontos bons e comparar com os lados ruins, com as mortes. Ah, moradia para todos. Muito simples, vamos matar todos aqueles que são contra o comunismo. Beleza, vai sobrar moradia, coloca aqueles que são a favor ou que não querem morrer. Pronto, moradia para todos. Desemprego zero. Ué, se a gente tá matando 80 milhões de pessoas, vai sobrar mão de obra aí pra galera trabalhar. Desemprego zero. Educação e saúde bem melhores no passado. Educação, é implementado totalmente o regime comunista dentro das escolas. Então ninguém vai reclamar, porque sabe o que acontece se reclamar. Morte, vai aumentar a estatística aqui dos 80 milhões. Saúde, tem poucas pessoas, né? Mataram a maioria e, claro, ninguém vai reclamar, né? Porque é tudo gerido pelo Estado. Como você vai reclamar do Estado? Você pode ser morto. Ah, estabilidade política, claro, matamos todos os nossos opositores. Então a resposta comunista para entregar todos esses pontos positivos que a Quebrando o Tabu colocou é simplesmente matar todos que são contrários aos ideais comunistas. Olha só, isso não é endossar o comunismo? Isso não é falar bem do comunismo? É falar bem, e não é proibido por lei no Brasil, isso aí não é crime. Não é crime você incitar uma ideologia totalmente genocida. É esse o absurdo. E aí,
quem fala sobre isso, né? E a gente vai continuar, porque logo mais chega o ponto onde o monarca fala a frase infeliz dele. Vamos lá. Assim como tem parte do Uma nazista fala- no Brasil que vai falar do Hitler. Tem gente maluca dos dois lados. Mas fala com muito mais espaço. Um Não, sujeito que fala do cara, Stalin do que o sujeito que fala do Hitler. eu vi nos Estados Unidos uma passeata nazista. Sim. Isso não é. O nazismo tem não é tão partido forte nazista quanto o no Mao Tse Brasil. Tung. Talvez mais. É só que Partido talvez nazista no Brasil, tá? Existe. Mas que partido analisado? Existe. Não, qual é o partido Formalizado? nazista? Não, assim, eles se organizam, Não, tá tudo certo. Não, mas qual que é Não, qual porque que é o não- partido constituído nazista? Não, formalizado não deve existir. Sim, existe um partido nazista organizado que não está na lei porque claramente não é permitido. Não. Isso é uma coisa que preocupa a comunidade judaica brasileira, Exatamente. porque isso espalha o antissemitismo. Em contrapartida, você tem um partido comunista formalizado, permitido pela lei com representante no Congresso. Então, um Que problema é na minha um partido opinião. democrático. Na verdade, Desculpa, tava um partido que reconhece a Coreia do Norte como democracia não é um partido democrata. Tudo bem, gente, concordo. mas... Um partido que defende uma emenda constitucional que proíbe imigração amarela não é um partido democrata. Então vamos lá, o governo errou de ter... Assim, você sabe que eu sou super dura com ditaduras na... Eu acho que aqui começa a bagunçar a cabeça do monarca. Estamos começando a entender o contexto? O que está acontecendo aqui, o ponto é, o comunismo é permitido, o nazismo não. O ponto aqui é que os dois deveriam ser proibidos, só que o monarca trouxe a prática libertária dele como se tudo pudesse ser permitido. Mas na verdade não, seria o contrário. Se o nazismo é proibido porque ele traz malefícios à humanidade por trazer ideais genocidas, de extermínio, de supremacia, por que o comunismo não é igualmente proibido no Brasil por lei? Existe até representação política comunista no Congresso brasileiro, existem partidos oficialmente ditos como comunistas. Existe o ex-presidiário Lula falando que Fidel Castro era um cara gente boa. Fidel Castro, um dos maiores genocidas da América Latina. Fidel é um cara gente boa, né? Então, esse é o problema. O problema não é o nazismo ser proibido, o problema é o comunismo também não ser proibido. Eu acho que isso bagunçou a cabeça do monarca, ele gosta de falar muito de liberdade de expressão, e ele foi por ponto errado. Ele devia ter falado o contrário. Por que o comunismo não é proibido, em vez de querer que o nazismo fosse permitido? Tá entendendo? Esse é o contexto. Vamos continuar. Latina e discordo nisso. Mas a direita também vive passando pano para vários regimes autoritários na Europa. Não foi lá o governo todo? Para a Arábia Saudita e não sei o quê? Os E eu não vi ninguém Estados se Unidos passa revoltando pano com isso, é de esquerda. Quando a ditadura é conveniente, Não, a gente entendeu? repetiu isso, vem Tem aí. hipocrisia Não, dos dois não, lados. Mas tem dos dois lados. Não, É eu raro concordo que que denuncia tem- autoritarismo eu dos concordo dois que tem hipocrisia lados. dos dois lados, mas agora as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas são vistas como uma maneira muito mais leniente do que as atrocidades cometidas Por pelos quê? regimes de Por extrema mim, direita. não. Pela A única sociedade, pela reivindicação lei. que eu fiz a ele é não chame Eu de não tô esquerda, acusando- chame de stalinista, Eu porque não é a minha visão. Não, tudo bem, mas não tô te acusando, tá? Eu tô falando da sociedade de maneira geral. Aí eu tenho que ter dado pra ver, porque não é a minha Mas percepção. o dado, que vai pensar. o dado é que a gente tem um partido formal comunista, aceito socialmente, com espaço na imprensa, com espaço no parlamento, e a gente não tem um partido de extrema-direita, fascista ou nazista, com espaço no parlamento, com espaço na imprensa. Ô, tá. É o dado fático da Vou te realidade. desafiar. Eu desafio no sentido, a esquerda radical tem mais espaço na mídia atual do que a direita radical. Sendo Meu muito desafio. sincera, eu acho que são ondas. Eu acho que pré-Bolsonaro, a direita radical teve mais espaço. Pré-Bolsonaro tava. Eu discordo. Impeachment Eu da discordo. Dilma, eu sim. discordo E também, acho que agora a gente tem um Eu momento em que discordo tem uma mudança, A tem mais esquerda, espaço pra a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não é. minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho Aí que é um começa pouco. Esse é o meu bagunça. louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Aí vem o ponto que ele errou, onde todos têm que ter espaço, né? Eu acho que ele deveria ter usado o argumento do seguinte: por que o nazismo é proibido? O nazismo é proibido porque causou o holocausto, teve perseguição, eles têm ideais supremacistas, eles querem matar todo mundo que pensa o contrário. Legal. E o comunismo? Por que o comunismo não é proibido, sendo que ele tem basicamente as mesmas propostas, né? E quando é executado, tem basicamente a mesma forma de execução do nazismo. Por que o comunismo é permitido e o nazismo não? Os dois deveriam ser proibidos. Eu acho que era isso que ele devia falar. Então, se a gente for levar em consideração os ideais radicais e como é implementado e a consequência de milhões e milhões de mortes sobre isso, então nazismo e o comunismo deveriam ser proibidos, certo? Deviam ser proibidos, porque são práticas assim terríveis para a humanidade, são ideais horrendos para o futuro da humanidade. O nazismo matou ali cerca de 6 milhões de judeus, né, quando estava aí ativo. E o comunismo matou e mata até hoje. Eu trouxe até alguns dados, por exemplo, ditadura em Cuba, ó. Quantas pessoas foram mortas pelo regime cubano?
comunista, tá? Pelo menos 200 mil pessoas foram executadas, enquanto estimativas do número total de mortes resultados de suas políticas, incluindo a doença e fome, situam-se na faixa de 1,4 a 2,2 milhões, numa população de cerca de 7 milhões. Isso lá em Cuba, tá? Então, quase um terço da população de Cuba foi morta no regime comunista, no regime cubano. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó, regimes comunistas, ó. Os regimes comunistas tornaram crime em massa uma forma de governo, usando estimativas não oficiais apresentadas um total de mortes que chega a 94 milhões. A estimativa do número de mortes alegado por Courtois é a seguinte: 20 milhões na União Soviética, e tem uma lista das mortes onde foi implementado o regime comunista. Então sim, o regime comunista, o comunismo, ele mata, e se ele mata e tem ideais horrendos para a humanidade, com muita discriminação, com muito antissemitismo, com muito preconceito religioso, por que tem pessoas aí dizendo que são comunistas, saindo de camisetinhas vermelhas com foice e martelo, saindo com estampadas com uma camiseta do Che Guevara, um dos maiores genocidas? Por que tem pessoas que ainda não cancelaram o ex-presidiário que falou que Fidel Castro é um cara gente boa, que já disse em discurso, no meu ponto de vista aqui, em caráter assim um pouco ameaçador, que ele está mais maduro, outro ditador genocida comunista? E aí, por que ninguém cancela isso? Por quê? Porque na lei é permitido, e como bem disse Kim Kataguiri, o comunismo hoje em dia ele é muito mais aceito se falar sobre ele, mas ele deveria ser criminalizado porque incita ao crime, incita a uma forma de governo genocida, que mata a sua população, mata seus opositores, muito parecido com o nazismo, mudando só alguns pontos e ideias. Agora eu quero saber de você, acha que o comunismo devia ser proibido por lei como é o nazismo? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu sou Jean Galtuz, muito obrigado, beba sua água e não esqueça de assistir esses vídeos que estão aqui e clicar na minha carinha para se inscrever se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado, beba água, fui. Ei, você aí, maratone meus vídeos, vai, você vai gostar. Assista outro vídeo aí, por favor, me ajuda. Eu tenho um monte de conta pra pagar. Não, sério, assiste aí.